Gramado artificial é um crime. A maior polêmica do momento no futebol brasileiro. Tem mais coisas por trás disso do que só definir se é ou não proibido jogar em gramado artificial. Dudu e Felipe Melo com sentimento de homem traído, falando mal do Palmeiras só pra ofender a Leila ou o Abel. Sentimento de homem traído é a pior coisa que esses caras estão colocando aí pra falar de gramado. Será que tem algum estudo que define se dá ou não lesão o gramado artificial? É melhor jogar em pasto ou jogar num gramado artificial certificado pela FIFA, já que não tem nenhum estudo que comprove que há mais ou menos lesões no gramado artificial? Vamos discutir sobre esse assunto, que tem muitas informações importantes e tem repórter e apresentador só repetindo palavras ao vento. Bora pro vídeo! A hipocrisia do argumento da ciência, tá? Já foi falado por vários e vários especialistas. Tem médicos que defendem, tem médicos que não defendem e tem médicos que estão no eu acredito que. E o que é estudo baseado nas lesões, tá? Muita gente tem falado sobre um estudo que foi feito na NFL, que são duas modalidades de esportes completamente diferentes. Você já assistiu um jogo de futebol americano? Olha aí um lancezinho rápido. Para comparar que acontece mais lesões que podem ter braço, cabeça, perna, pancada, um monte de lesões diferentes do esporte futebol jogado somente com os pés, que acontece aqui no Brasil. Então não dá para trazer esse estudo de comparativo para falar que acontece mais lesões no gramado artificial. E muita gente vai falar para você aí, torcedor, ou para você que está assistindo o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e já comenta aqui com a gente o que você está achando dessa discussão, já que não tem nenhum estudo definindo que acontece mais lesões ou não no gramado artificial. Como pode ser proibido o uso desses pisos no Campeonato Brasileiro? Ah, mas na Europa já se proibiu. Ah, mas a seleção brasileira não joga em gramado artificial, mas as seleções não jogam. Não dá para levar para este lado, tá? Na MLS tem jogadores que não jogaram no artificial aqui e jogam lá, que é o caso do Luizito Soares. E eu vou trazer o porquê deste caso dele jogar lá e não jogar aqui nos gramados artificiais nossos. Não tem diferença, tá? É basicamente o mesmo modelo. Mas essa questão de ciência por trás das lesões ou por trás do gramado artificial ou do natural, não tem nenhum estudo que aponta com clareza. E até tem um trecho do Thiago Leifert lá no SBT falando sobre isso. É um estudo muito, mas muito complexo de se fazer, onde o futebol tem várias variáveis que fazem com que as lesões aumentem ou diminuam, como a questão de deslocamento, pouco descanso, gramados naturais horríveis, tá? E o que você prefere, torcedor? Um gramado natural horrível ou um gramado artificial que passou nos testes da FIFA? No Brasil a gente tem essa realidade, então não dá para citar que as lesões são só por causa dos gramados artificiais, que tem aí 4 ou 5 jogos, 6 jogos no ano que os times vão fazer. Ah, mas dá mais vantagem para quem já joga. Talvez, mas isso é a mesma coisa que jogar num gramado ruim. Vai enfrentar o esporte lá no campo do esporte com um gramado horrível que acontece por diversas vezes lá. Nos campeonatos estaduais também, quando você pega gramados horríveis em cidades onde o calor é extremo, será que o jogador também não sente e pode ter uma lesão que não aconteça naquele jogo, mas simplesmente no próximo jogo, e aí talvez seja que ele esteja jogando num gramado artificial? São muitas variáveis para poder falar em ciência nesse caso, tá? Que a Europa proibiu. E aí, falando de comparar com a Europa, tá? Que muitos repórteres, apresentadores, vários, falando de comparar os nossos gramados com a Europa. Ah, mas na Europa as grandes ligas não têm gramado artificial. Sim, as grandes ligas, Premier League, La Liga, sei lá, qualquer liga grande que você pensar lá na Europa não utiliza o gramado artificial. A única liga que começou a usar gramados artificiais e proibiu, tá? Não usa mais, foi a Liga da Holanda. E aí o porquê desse motivo? E aí muita gente fala assim: ah, mas lá dá certo porque aqui não dá. Vamos então para o estudo prático, tá? A Europa no geral, tá? Se você pegar as principais ligas, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Francês, o Campeonato Inglês, basicamente a estrutura climática é a mesma, tá? Eles têm um clima muito mais ameno do que o nosso e as chuvas são menos excessivas que aqui no Brasil. Outra coisa importante, tá? As leis do Brasil proíbem diversos produtos, inclusive maquinários que são usados na Europa,
como fortalecimento do gramado, produtos para matar bactéria, para matar bicho, matar qualquer coisa que dê no gramado. Aqui no Brasil, diversos desses produtos, fortificante de raiz, fortificante de folha, são proibidos. E aí você comparar clima, comparar os produtos que nós não temos e muitas vezes nem pode chegar aqui no Brasil para falar dos gramados naturais. Outro detalhe importante, tá? Que ninguém quer falar e simplesmente reproduz, que na Europa dá, por que aqui não dá certo? O Brasil tem um problema pela sua extensão de microclimas, simplesmente microclimas. Você não sabe o que é isso? Olha só como é lá no Rio Grande do Sul, um frio excessivo, e olha o Mato Grosso com um calor absurdo. Como que você vai reproduzir a mesma técnica de gramado aqui? E se você comparar os gramados naturais lá da Europa, são estudos feitos há mais de 60, 70 anos para gramados naturais, porque lá se tem o futebol preocupado com os gramados desde essa época. Aqui no Brasil, cada hora foi uma coisa. Era um gramado de um jeito, era outra grama, punha uma, tirava outra. Então nós não temos não tem nenhum estudo nem dos gramados aqui no Brasil para se falar que esse dá certo, aquele dá certo. Só um exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, os criadores, né, quem cuida de uva, quem faz vinho aqui no Brasil, teve que adaptar toda a produção para os microclimas do Brasil. Na Europa se fazia de um jeito e quando veio para o Brasil fazer a mesma produção, não deu certo. Hoje o Brasil consegue produzir porque estudou, tá? E tem estudos de quase 80, 90 anos para falar de criação de uva, né? Para produção de uva, que nos gramados não dá nem para reproduzir esse estudo porque o Brasil não fez. Então é burrice, tá? É falta de informação, é querer colocar na cabeça de quem assiste ou do torcedor que dá para se reproduzir. Não dá, precisa ser feito um estudo aprofundado. E com as proibições, com as leis do nosso país aqui, para não entrar na parte política, não dá para se reproduzir o que se faz na Europa em gramado. Teria que ser feito um estudo, teria que trazer tecnologias, teria que trazer produtos químicos para fazer essa melhoria, mas no Brasil tudo é mais difícil e sabe o detalhe, torcedor? Ficaria muito mais caro a manutenção. E sabe onde reflete a manutenção? No ingresso, nos produtos do time que vão querer quitar essa conta com outras coisas, tá? Então não vão por esse caminho de na Europa dar certo, aqui tem que dar certo. Não dá para replicar o mesmo modelo. E para a gente falar da solução, então qual é a solução para o futebol brasileiro? É ter um gramado artificial aprovado pela FIFA, vai ser o caminho, tá? Não dá certo. A não ser que daqui 2, 3, 4, 10 anos saia um estudo que a proibição tenha que ser feita, aí a gente vai ter que caminhar para um outro estudo para definir os gramados brasileiros. Mas qual é o grande X da questão? E aí vou falar dos jogadores, por exemplo, Luizito Soares, que joga na MLS em gramado artificial e não jogou aqui. A falta de organização da CBF. A CBF é um circo de cargos para fazer os bolsos ficarem cheios. Supostamente, tá? Supostamente para não ter nenhum problema jurídico aqui nesse vídeo. A CBF não tá preocupada com futebol, tá preocupada com dinheiro. Supostamente, tá? Por quê? Se eles quisessem organizar o futebol brasileiro como acontece na MLS, onde jogadores que não jogaram em gramado artificial aqui jogam lá, por quê? Tem mais tempo de descanso, os jogos são mais espaçados, não tem campeonato estadual. Mas sabe por que o campeonato estadual existe, ô torcedor ou amigo aqui que tá no vídeo? E se você já chegou aqui, se inscreve no canal, pô, dá essa moral pra gente, deixa o like aqui no vídeo, pô, ajuda a gente a crescer pra gente poder trazer assuntos diversificados sobre o futebol e melhorar, tá? O que eu quero pro futebol brasileiro é a melhoria. Quando a gente assiste um jogo do futebol brasileiro, as pessoas gostem e vejam aquilo ali um produto muito bem cuidado. E não esqueci, vamos falar da CBF. Aqui não se tem organização de calendário, os caras não conseguem colocar um ser humano para cuidar do calendário. E aí você olha ali um campeonato estadual com 2 meses, 3 meses, 3 meses e meio quase, para se jogar o quê? Se jogar dinheiro, supostamente, no bolso das federações. É isso aí, torcedor. A federação quer ganhar o dinheirinho dela e não quer nem saber dos clubes, de você, saber se o gramado é natural, se o gramado é artificial, se joga no céu, se joga na lua, se joga na pedra, se joga em qualquer lugar, tá? Os caras não estão preocupados, velho. Isso aí é simplesmente cortina de fumaça para esconder incompetência. Esconder incompetência. Os caras estão, com o perdão da expressão, cagando pro futebol, pô. Os caras querem saber só de dinheiro. Supostamente, tá? Supostamente. É só pesquisar qualquer coisa aí da CBF,
qualquer coisa sobre as organizações do futebol brasileiro, que você vai ver o mais absurdo nível de corrupção, de envolvimento nas loucuras. Supostamente. Supostamente, viu, torcedor? Então é isso, cara. Os caras não estão preocupados com o futebol, nem com o gramado, nem com nada. Lá na MLS os caras jogam porque tem espaçamento dos jogos. Imagina se o campeonato estadual durasse só um mês. Os times teriam um mês de férias, um mês para treinar e um mês de campeonato. Pronto, resolveria o problema. Espaça o Campeonato Brasileiro, espaça a Copa do Brasil, espaça a Libertadores, mas ninguém quer falar. Ah, é legal falar do gramado? Então vamos falar do gramado, tá? Vamos falar aí da bobagem, só para criar uma polêmica. É isso. O futebol brasileiro vive de cortinas de fumaças para poder enganar o torcedor e enganar, sei lá, a sociedade ou quem acredita nessa turma. E aí saiu, né, Felipe Melo e Dudu falando mal do Palmeiras, que o gramado não presta, que não sei o quê. Ô Dudu, ô Felipe Melo, acorda pra vida, irmão. Vocês ganharam muito dinheiro aqui no Palmeiras e estão com o sentimento de homem traído. Isso é a pior coisa, dor de cotovelo, falar mal da Leila, falar mal do Abel. Irmão, os torcedores gostam tanto de vocês e vocês estão aí falando bobagem, ganham um monte de dinheiro e aí fica aí, ah não, vamos falar do gramado, vamos falar do... Mano, não fala nada, não entra na polêmica não. Vocês jogaram por quantos anos aqui e aí vai ficar causando só porque... Cara, é claramente o sentimento contra a Leila e contra o Abel que fez os caras ficar chateados, pô. Aí o torcedor, esqueça esses caras, Dudu, Felipe Melo, quem já saiu do Palmeiras, um abraço. Foi ídolo, jogou bem, hora que parar de jogar, a gente fala alguma coisa desses caras, porque simplesmente estão alfinetando Leila e Abel, tá? É só por isso. É o sentimento de homem traído que esses caras estão aí falando bobagem do gramado e apoiando esse movimento. E aí você vê diversos jogadores falando, tá? Pô, vocês ganham muito bem, pô. Vamos cobrar sobre a organização do futebol e não sobre o gramado artificial natural. Viu o Marinho falando também? Ah, mas a gente joga em gramado artificial. E o pasto que vocês jogam? Vocês não reclamam? Os campos esburacados, os campos cheios de ondulação, cheios de bagunça. Ninguém reclama. É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Um gramado artificial bom causa menos lesões do que o pasto que o Brasil joga, tá? Menos, tá? É absurdo. E aí o que acontece? Os caras vêm jogando em gramado ruim, porcaria. Um jogo no gramado artificial, pum, se machuca. Ah, a culpa é o gramado artificial. Beleza, acredita nisso aí, tá? Continua nessa que nós vamos ver pra onde o futebol brasileiro vai, tá? Futebol brasileiro precisa de dinheiro, precisa fazer investimento. Não dá pra fazer futebol sem dinheiro. E se as arenas conseguem no gramado artificial colocar mais dinheiro no bolso, vão fazer. Que essa é a preocupação base dos times de futebol. Ter mais dinheiro. Então não acredita muito nessas bobajadas aí que um monte de jogador tá falando, porque se o bolso dos caras tiver cheio, tiver supostamente ganhando muito, os caras vão jogar em artificial, natural, jogar na pedra, jogar na lua, tá? Um abraço, fica aí o vídeo com a minha opinião sobre gramado artificial e natural, que pra mim é tudo igual se os dois forem bons, tá? Se os dois forem bons, o resultado vai ser bom. Sabe como melhoraria? Espaçando o futebol, espaçando os jogos e a CBF não sendo essa bagunça, essa zona que é atualmente, supostamente, tá? Um abraço e eu fui.